Bom, então, bora lá. Filosofia medieval. Esse aí do lado é o Santo Agostinho. E um pouquinho do contexto. A gente finalmente saiu da Grécia Antiga e agora o contexto é a Idade Média. E na Idade Média, o que que ocorre é a ascensão da Igreja Católica. Então, tinha na Grécia Antiga e na Roma também, né? Um teocentrismo, que seria, quer dizer, um antropocentrismo, que seria Deus no centro. E também existiam a crença de vários deuses, né? Monoteísmo, politeísmo. Eles eram politeístas. E agora, na Idade Média, com a ascensão da igreja, se torna monoteísta e teocêntrica, ou seja, Deus no centro. Idade da Média, ela é conhecida como Idade das Trevas, e isso tem a ver também com que os atos da igreja, né, ela proíbe a leitura dos filósofos antigos, ela literalmente proíbe, queima livro, mas chamar de Idade das Trevas não é muito correto também. Tem exercício até que cobra isso em história. Então, não foi um período de completa ignorância, porque trevas não seria tipo terror, seria treva de conhecimento, tipo escuridão de conhecimento. Mas durou quase 1000 anos, se eu não me engano, a Idade Média, e teve várias tecnologias que foram inventadas naquela época. E a mais importante das aquisições foi a universidade. Então, o Santo Agostinho, ele estava bem no comecinho da Idade Média, não sei se era bem no comecinho, mas ele contribuiu muito para a religião cristã. Muita coisa que a gente vê hoje foi incorporada por ele. E inicialmente ele não era cristão. Ele era muito estudioso, mas ele sentia um vazio enorme. Ele falava que o conhecimento não preenchia esse vazio. Então a gente tem uma fase pré-cristã e a fase cristã. A fase pré-cristã é essa de busca pelo conhecimento que ele tinha, de estudar muito. E ele tentava conhecer várias religiões, não só a católica. Mas aí ele resolveu ler o Antigo Testamento e ele não gostou, porque ele falava que o Deus punitivo não fazia sentido. Então ele começou a fazer críticas ao Antigo Testamento. Ele também teve contato com o maniqueísmo. Maniqueísmo, ele é a ideia de que existe o bem contra o mal, e eles são opostos e existe uma luta de bem e mal. Para ele não fazia sentido, ele se opôs a essa ideia, mas após as críticas no Antigo Testamento, por influência da mãe dele também, ele se tornou cristão, mas ainda assim sem compreender o maniqueísmo. Então, justamente por ele fazer críticas, ele construiu bastante, né, para a Igreja Católica. Então, o maniqueísmo, já que seria essa luta entre bem e mal, ela naturaliza, né, o mal no mundo. E para ele isso não fazia sentido, porque o mal para ele seria a ausência de Deus. Ele lê também as epístolas paulinas, eu não sabia o que que era isso, mas são os textos de Paulo. E ele se identifica com essa ideia de Deus sem ser um Deus punitivo. E isso influencia ele a entrar na igreja cristã também. E o principal para a gente é que ele foi influenciado pelas ideias de Platão. A igreja ela proibia a leitura desses filósofos, mas quem era membro da igreja podia, justamente para fortalecer ela. Existia muito essa questão de fortalecer ela, né? Existia uma guerra com outras religiões. Então, muitas delas acabaram sumindo e a gente simplesmente chama elas de pagãs, mas muita coisa também foi incorporada na religião cristã. Geralmente, os demônios que a gente vê na igreja cristã, eles eram os deuses das igrejas pagãs. E sobre essa influência de Platão, o Santo Agostinho pegou as ideias de Platão e cristianizou elas. Então, o mundo sensível do Platão, que é esse mundo material e concreto que a gente vive, se tornou o reino dos homens. E o mundo inteligível, o mundo das ideias, o mundo perfeito, se tornou o reino de Deus. E para o Platão, o conhecimento era atingido, quer dizer, o mundo inteligível, ele era atingido através do conhecimento. Já para Santo Agostinho, o mundo dos céus, que seria esse mundo inteligível, ele é atingido através da conversão e oração. E muitas vezes o Santo Agostinho ele vai até contra essa questão da filosofia de questionar, por conta da época da Idade Média mesmo. Porque
todos os filósofos são extremamente influenciados pelo contexto em que eles vivem. Então, no período de Idade Média, em que era proibido mesmo questionar, a Igreja Católica poderia até matar você, se você questionasse muito. Isso incorporou na filosofia dele. Ele fala que a gente deve se questionar de certas coisas, mas tem um limite. Então, aqui no título, a gente falou da patrística. A patrística era a escola que ele fazia parte. E ele ajudou a fundar. Porque ela defendia uma conciliação entre fé e razão. E essa razão, ela era baseada principalmente em Platão. E essa conciliação, você tem que tomar cuidado para a razão não ser maior que a fé. Ele tem uma frase que é crer para conhecer e não conhecer para crer. Ou seja, você tem que acreditar sem duvidar e sem procurar um motivo. E a razão, ela justamente se torna perigosa ao questionar a existência de Deus. Então ela não deve ser tão grande. Você tem que limitar a sua razão para ter uma fé maior. E também tinha uma influência de Platão na questão do amor, ainda relacionada com o mundo das ideias. Porque para Agostinho, o amor verdadeiro, só vem de Deus. Então existe aquela frase, adorar só a Deus. Então, por exemplo, eu não sei vocês, mas eu pessoalmente amo chocolate. Acabei com uma caixa de bis agora. Mas isso não é amor. É uma tentativa de amor pelo chocolate. Porque amar só pode a Deus. E essa tentativa de amor, ela é uma cópia imperfeita. Seria mais ou menos a ideia do Platão de nós, no mundo sensível, somos cópias imperfeitas do mundo ideal. Então, para Santo Agostinho, o amor que a gente sente pelas coisas mundanas, mundanas não como algo pecaminoso, de pecado, mas mundano que literalmente está no mundo. O amor que a gente sente por essas coisas, ele é falso, tipo, é uma cópia imperfeita, porque o único amor que a gente pode sentir tá lá em cima no mundo dos céus, no mundo dos... no céu. E lembrando que pro Platão, é isso aí que eu falei agora, a gente vive no mundo sensível, somos cópias. Tem também a questão de tempo, que ela é importante. E eu vejo que às vezes as pessoas não dão muito essa questão pro tempo do Santo Agostinho, mas o exercício ele até pede geralmente. Pra gente existe passado, presente e futuro, né? Mas pro Santo Agostinho ele falava que existia mais do que isso, era um presente do passado, um presente do presente e um presente do futuro. Porque nós, seres humanos, no reino dos homens, a gente tem uma vida limitada. A gente não tem a eternidade que existe no mundo dos céus. Então, essa questão de presente do passado é que o homem, ele tá sempre, o ser humano, ele tá sempre vivendo no presente. Não tem como a gente viver no passado. Por isso chama presente do passado. Porque no momento que isso ocorreu, pra gente era o presente. Então, atualmente, que eu tô falando isso é o presente. Mas no momento em que eu comecei a dar essa aula, também era o presente. Então, o ser humano, ele tem uma capacidade muito limitada de compreensão sobre o tempo. E o Santo Agostinho ele decidiu começar a estudar isso para compreender como foi o início, a criação do ser humano. Então, na filosofia clássica, com os pré-socráticos, a gente via que eles queriam tanto compreender a arqué, que seria a origem de tudo, né? O Santo Agostinho ele pega isso, ele quer compreender também, mas não sobre um viés de natureza, e sim de criacionismo. Como que Deus criou o ser humano e o universo. E para ele, simplesmente foi a bondade de Deus que nos criou. E questionar isso é um pecado, é errado. Mas além disso, Deus também criou o tempo. E na eternidade dele, que a gente não consegue compreender, existem três momentos. O início, que é o antes, ele simplesmente chama de antes, porque não tem como a gente compreender o que veio antes da nossa vida. Ou o antes do universo. Acho muito legal ficar pensando nessas coisas, mas como tá meio em cima do tempo, a gente podia falar algum outro dia sobre. O meio, que seria a nossa fase atual, seria a vida na Terra, e o fim, que seria a vida no céu. E várias religiões, né, falam sobre
sobre esses três tempos também. Muita religião, na verdade, diz a mesma coisa, só que usando outras palavras. E só Deus sabe dizer o que veio antes, porque isso tudo está além da nossa compreensão humana. Depois a gente vai estudar o São Tomás e ele aprofunda mais nessa questão. Então, o exercício. Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Então, beleza. Então, ele fala: a questão da eternidade, tal como abordada pelo autor, é um exemplo de reflexão filosófica sobre. E o texto ele fala: não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem: que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Se estava ocioso e nada realizava, dizem eles. Peraí, gente, rapidinho. Então, tentando ler o texto de novo. Não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem: que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Peraí que eu tô ofegante. Se estava ocioso e nada realizava, dizem eles, por que não ficou sempre assim no decurso dos séculos, abstendo-se, como antes, de toda ação? Se existiu em Deus um novo movimento, uma vontade nova para dar o ser a criaturas que nunca antes criara, como pode haver verdadeira eternidade se nele aparece uma vontade que não existia antes? O que que vocês acham? Alguém tem alguma ideia? Eu ainda tô pensando, mas surgiu no chat ali alguém que acha que é AD. Uhum. Eu tô pensando também, mas eu tô entre A. Ah, É, eu acho que é É, A. eu acho que é A também. Eu também acho que é. bom, é a letra D. Essa quando eu fiz eu também achei que era A e eu não sei bem explicar porque não é A. Então, eu pensei por conta dessa ética. Sim, então, eu fiquei pensando nessa questão também, mas a letra D também ela tá muito correta, né? Porque focando na questão da eternidade, eu diria que é a D. Porque ele pede, né, no comecinho ali, a questão da eternidade é um exemplo de reflexão filosófica sobre, mas a A, eu acho que ela não deixa de estar errada também. A menos que ética cristã seja outra coisa que a gente não viu. Como, não sei, praticar a ação, a bondade. Então, pode ser que eu esteja errado, mas eu entendo ética como se fosse uma norma, sabe? Uhum. Que se Então, mas você não segue essa norma, no caso deles, seria um pecado, né? sim. Mas então, se a gente trazer essa questão para essa questão da eternidade, ela vai além da compreensão humana, né? Sim, sim. Então, aqui ele fala sobre a abrangência da compreensão humana. Abrangência não no sentido de, tipo, a gente entende, né? Tipo, abrange. Abrange quer dizer que abraça, né? Ela consegue chegar até ali. Então, é um limite da compreensão humana. Então, por isso eu acho que é a letra D, mas a letra A também parece que não deixa de estar errado. Se falando de religião, né? Mas nessa questão da eternidade, a letra D tá mais correta. A gente pode seguir? Sim, Ai, tinha mais um. Bom, nesse texto de Santo Agostinho, a prova de existência da alma, tá, o texto da Unesp. Não posso dizer o que a alma é com expressões materiais, e posso afirmar que não tem qualquer tipo de dimensão, não é longa ou larga, ou dotada de força física, e não tem coisa alguma que entre na composição dos corpos, como medida e tamanho. Se lhes parece que a alma poderia ser um nada, porque não apresenta dimensões do corpo, entenderá que justamente por isso ela deve ser tida em maior consideração.
pois é superior às coisas materiais exatamente por isso, porque não é matéria. É certo que uma árvore é menos significativa que a noção de justiça. Diria que justiça não é a coisa real, mas um nada. Por conseguinte, se a justiça não tem dimensões materiais, nem por isso dizemos que é nada. E a alma ainda tem, e a alma ainda parece ser nada por não ter uma extensão material? Nossa, texto complicado. Então, no texto de Santo Agostinho, a prova da existência da alma desempenha papel primordialmente retórico, desprovido de pretensões objetivas, antecipa o empirismo moderno ao valorizar a experiência como origem das ideias, serviu como argumento antiteológico mobilizado contra o pensamento escolástico, é fundamentada no argumento metafísico da primazia da substância imaterial e é acompanhada de pressupostos relativistas no campo da ética e da moralidade. Esse aqui é difícil, bem difícil. Alguém tem alguma sugestão? Eu tô entre a Eu tô D. entre a A e a B. Nossa, eu também. Ai, ou D. De novo. Mas eu ainda acho que é a B. Acho que é mais a B. Uhum, é a letra D. Ótimo. Ufa. Essa é difícil, né? São umas palavras difíceis. Mas a questão da alma, não só da alma, né? Quando ele fala sobre Deus em geral, tem essa questão de substância imaterial. Seria tipo um mundo ideal, né? O mundo do reino dos céus. E fundamentado no argumento metafísico, aqui fica meio vago, porque metafísico pode ser algo como além do que a gente consegue enxergar, além do concreto, tipo a alma, ou, por exemplo, a caneca. Metafísica abrange tudo isso, desde o que a gente vê até o que não vê. Mas então acho que se tratando sobre alma, seria sobre a alma. Então a letra D está mais correta. Quando ele fala de substância material, seria algo do mundo das ideias, do Platão, que para ele é o reino dos céus. E a alma, ela é imaterial, né? Então, pensando assim, fica mais fácil. A letra A, ela, a alma desempenha um papel primordialmente retórico, desprovido de pretensões objetivas. Não sei o que significaria se desprovido de pretensões. Mas primordialmente retórico seria numa questão de... Como que eu posso explicar retórica? Acho que retórica é algo que responde por si só, né? Algo assim. Essa é bem difícil, né? Alguém tem alguma dúvida? Professor, isso é tão difícil que eu acho que eu não tenho dúvida. Acho que não tem nem a Essa eu dúvida acho que tá com aparece, né? certeza. Sim, essa é bem difícil, gente. Não se assustem com ela, tá? Muita gente erraria. Agora vamos para São Tomás. Enquanto o Santo Agostinho, ele era da patrística, que era a escola que concilia a razão e filosofia através de Platão, o São Tomás, ele é da escolástica. O São Tomás, ele veio muito tempo depois de Santo Agostinho, então ele já estava num contexto um pouquinho diferente. Já existiam as universidades, ele estudou na Universidade de Paris, que existe até hoje. E ele aprendeu sobre a escolástica. Então já tinha meio que uma flexibilidade, assim, sabe, sobre o conhecimento, de se questionar, porque a escolástica, ela, ela usava dois termos. Não precisa saber, eu acho, mas é o trívio e o quadrívio. E essas duas coisas se referiam, na verdade, à gramática, à retórica, à geometria, à música, à filosofia. Retórica seria tipo a arte lá que a gente viu dos sofistas, né, de falar bem, a erística. E então nessa época, o contexto já era um pouquinho diferente, já tinha uma flexibilização em busca do conhecimento.
Mas ainda assim era para quem fazia parte do clero, né? Do membro, na verdade. E não para os camponeses, essas coisas. Então ele foi influenciado pela escola escolástica e também pela patrística, mas com isso ele buscou um novo conhecimento, que era o Aristóteles. Então ele cria uma nova conciliação entre fé e razão, agora usando Aristóteles. Nessa imagem aí do lado, nesse afresco, tem o São Tomé no meio, e na esquerda tem o Platão, e na direita tem o Aristóteles. E embaixo seria um herege. Agora, sobre a existência de Deus, essa parte é a mais interessante. Ele parte do empírico, né, que a gente viu ali no exercício passado do Santo Agostinho. O empirismo é você querer embasar um conhecimento através do vivido e da experiência. Então, é uma maneira de buscar conhecimento através da observação das coisas, né? Tipo, você solta o mouse e vê que a gravidade existe, então você adquire o conhecimento dela. Não em detalhes igual o Newton, mas você sabe que tem. E daí, por meio de causa e efeito, né? Causa e consequência, tipo aquela frase, né? Se a fumaça há fogo, ele procura 5 motivos para acreditar na existência de Deus. Então, essa causa e efeito, ele busca uma suposição e ele tenta explicar o que acontece para gerar isso, sabe? Essa consequência. Então, o primeiro motivo é o primeiro motor imóvel. O nome é meio chato, mas é facinho a ideia dele. A suposição que ele faz é que o universo está sempre em movimento. E a explicação que ele dá é que o movimento é efeito, né? É uma consequência de alguma coisa. Então, outra coisa deve originar seu movimento. E a gente vai sempre fazendo essa regredição, né? Tipo, o universo se move e o que mexe ele? Mas o que mexe o universo? E aí daí ele fala que nenhum corpo se move sozinho. Então, o motor anterior teve que fornecer o movimento. E se a gente for retrocedendo até uma origem, a gente não vai encontrar essa origem, porque está além da nossa compreensão e porque em algum momento algo era imóvel, no sentido de que não precisou de outra coisa para empurrar ele. E esse algo seria Deus. A segunda causa da existência de Deus é a primeira causa eficiente, que seria uma extensão do primeiro motivo, uma continuação do primeiro motivo, que é um efeito do motor imóvel. Ou seja, tudo acontece por algum motivo. E se a gente vai até a origem dele, a gente vai encontrar que tudo é uma obra de Deus. Então, por exemplo, a chuva cai por algum motivo, e se a gente for analisar a chuva, a gente vê que tem uma condensação nas nuvens, e essa condensação, ela tem algum motivo também, mas se a gente for indo cada vez mais na origem, a gente vai chegar a Deus. O terceiro motivo é o ser necessário e os seres possíveis. Ele fala que teve um dia antes do nascimento que a gente não existia, e quem deu origem pra gente são nossos pais. Mas lá nos primórdios, deve ter havido um primeiro ser humano, que, por consequência, deu origem a todos os outros. Então, isso é o criacionismo, né? E o quarto ponto são os graus de perfeição. Ele fala que existe um grau máximo de perfeição, e quem atinge o grau máximo é somente Deus. E todos os graus, em consequência, menores, são feitos por Deus. E quanto mais distante a gente está desse grau supremo, mais distante de Deus. Então, seria, por exemplo, Deus é um grau máximo de perfeição. Nós somos imperfeitos, mas menos do que uma pedra. Então, nós estamos mais próximos de Deus do que uma pedra, porque ele tem a nossa forma semelhante. E o quinto ponto é o do governo supremo, porque a suposição que ele faz é que existe uma ordem no mundo, ordem no sentido mais genérico que tem, tipo, existe ciclo nas coisas, existe uma ordem natural dos acontecimentos, e se tem essa ordem, tem que ter um ser supremo que estabeleça a ordem e a posição de cada pessoa, de cada ser.
cada um fazer o seu papel, cumprir seu papel. Então ele entra bastante em contradição, né, com o evolucionismo, que seria do Darwin, mas vem bem depois, porque ele fala que não existe essa questão da natureza que se equilibra, existe Deus que interfere nela. É só isso mesmo, eu acho que já deu 6h30. Se vocês quiserem, então tem uma questão só. Se tiver muito em cima, vocês podem fazer ela depois e me mandarem as dúvidas. O que que vocês preferem? Muito difícil? Ah, aquela questão, né? Pode ser assim, gente. Sim, Pode. ser. Beleza. Podem mandar no PV do Whats, mandar no grupo se quiser. Ô, professor, esse slide o senhor já colocou? Já. Tá lá já. Tá aqui. Então, boa tarde. Boa semana, gente. Se puderem mandar no grupo, acho que vai ser mais interessante. Boa questão. semana, professor. Até. Até mais. Melhoras para quem tava gripado. E acho que é isso. Até mais, boas aulas. Descansem também. E boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.